Tem mais informação de Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento e derrubou o indulto de Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Vamos conversar com a repórter Paula Lobão, ao vivo da capital federal. Paula, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Conta para nossa audiência qual foi o placar dessa votação, hein? Oi, Daniel, boa noite para você, para a Lívia, para todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan nesta quarta-feira. O placar ficou em 8-2 pela derrubada do indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. O julgamento terminou hoje, faltavam 2 ministros votar e eles votaram, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux. Portanto, o julgamento está concluído e eles decidiram então derrubar o indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. O ministro Luiz Fux, ele decidiu acompanhar a relatora Rosa Weber, votando aí pela derrubada do indulto. Disse que as ameaças que foram feitas pelo ex-deputado Daniel Silveira configuram crime político contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos a fala do ministro, vamos ouvir agora Luiz Fux. Eu entendo que crime contra o Estado Democrático de Direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado Democrático de Direito é uma cláusula pétrea que nem mesmo o Congresso Nacional, através de uma emenda, pode supri-lo. O ministro Gilmar Mendes, que também seguiu o voto da relatora Rosa Weber, disse que o indulto fez parte de uma campanha contra os poderes constitucionais, com ameaças graves contra a vida e contra a segurança de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Temos a fala do ministro Gilmar Mendes no momento em que ele defende o seu voto. Vamos ouvir agora o ministro. O agraciado não fora condenado na AP 1044 por ter proferido um discurso na tribuna da Câmara acerca do papel do Estado no domínio econômico, mas por ter proferido ameaças contra membros do Poder Judiciário, incitado a animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis e veiculado propostas de fechamento da Suprema Corte e de renovação de atos antidemocráticos utilizados no período mais repressivo da ditadura. A ministra Rosa Weber terminou o julgamento, fez a conclusão, falou logo após os votos de Luiz Fux e de Gilmar Mendes, e ela reiterou o voto dela, o entendimento dela com relação ao julgamento desse indulto, dizendo que o ex-deputado federal Daniel Silveira tinha um vínculo de afinidade política e ideológica com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que, segundo a ministra, é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. A gente também separou esse trechinho final do julgamento, onde a ministra Rosa Weber faz o pronunciamento dela conclusivo. Vamos ouvir agora a ministra. A mim parece que, de fato, o instituto do indulto individual e da graça individual, né, entendidos aqui como sinônimos, são, pelo menos, incompatíveis, aparentemente, com a Constituição de 88. Para contextualizar, Daniel e Lívia, o deputado Daniel Silveira, o ex-deputado, ele foi condenado em abril do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão, porque no entendimento do Supremo ele fez manifestações contra os ministros, manifestações antidemocráticas contra os ministros e também contra a própria instituição do Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu a ele o indulto, alegando que isso traria uma forte comoção social e alegando também que o ex-deputado teria apenas utilizado da liberdade de expressão. E, por fim, essas 4 ações que foram julgadas no Supremo Tribunal Federal, com o julgamento terminando hoje, foram ações de autoria de partidos políticos, como a Rede, o Partido Rede, o PDT e o PSOL e o Cidadania. Eu volto com vocês ao estúdio. Tá certo, vamos aguardar, porque a Corte também vai analisar os embargos de declaração e também eventuais recursos que serão apresentados pela defesa de Daniel Silveira. Paula Lobão, da Capital Federal. Até já, Paula.